Brasiliense, 26 de julho de 1978. Júlio Bressani, Eliseu Visconti e eu, Jairo Ferreira, levamos à redação um material inédito para a publicação de um suplemento de horror. O editor Oliveira Bastos, um Roland Barthes brasileiro, ficou entusiasmado. Horror é o que não falta neste país, disse ele. Lembrando que os médicos estão em greve e Harry Shibata é conselheiro de ética. Por falar em ética, vamos à estética. A Sina do Aventureiro, primeiro filme em Cinemascope feito no Brasil. Primeiro filme de José Mojica Marins. Primeiro jornal a publicar um texto inédito de Bressani sobre esse filme, Folha de São Paulo, em matéria que fiz durante a cobertura do 11º Festival de Brasília. Cito apenas alguns trechos. História da infâmia nacional. Filme de interior, dos Brasis. O mundo do capanga, do caboclo sanguinário, do estupro, do punhal, dos cavalos esqueléticos, do truco, da pinga. Novo corte na janela da câmera, lente de cinemascope das cavernas, recorte, novo do espaço, jaula, quadrilátero da tomada, limpeza das margens. Mas é, com as coisas que acontecem, que tem lá na Sina. A Sina... Mojica, seu filme Ritual dos Sádicos, que completaria a trilogia iniciada com seus 2 primeiros filmes de terror, está interditado há 10 anos aqui em Brasília. O que significa para você essa interrupção? Nós aqui viemos a fazer algo, entende? E se não chegamos praticamente naquilo que desejamos chegar, entende? A nossa missão ficando interrompida, o homem é aniquilado, porque não haverá um sucessor, entende? Que as pessoas que têm, sei lá, a iluminação divina, ou do que quer que seja, entende? Que vem para fazer alguma coisa. Eu tenho uma fita que chama-se Encarnação do Demônio. Essa fita poderá ser interrompida se eu vier a falecer, entende? Tenho com isso os sapos. É outra fita que poderá ser interrompida se eu vier a falecer. E tenho praticamente uma série de coisas parecidas com outras pessoas que chegaram e cumpriram a sua missão. Vamos dizer, Dante chegou e cumpriu a sua missão. Cristo esteve na Terra, cumpriu a sua missão, morreu. Mas eu, Zé do Caixão, se morrer nesse instante, tenho a minha missão interrompida, minhas obras interrompidas, praticamente uma obra, hoje na censura também parada, que não se deixa para se analisar ou sair alguma outra coisa. Enquanto os cineastas visionários horrorizavam a horrorização, outros foram visitar o chefe da censura, Rogério Nunes, pedindo um abrandamento em relação ao cinema brasileiro. No Hotel Nacional, Rogério Sganzella entrevista Mojica Marins. Tenho a impressão que você é um gênio total. Agora, Sganzella, o que seria gênio? Gênio princípio de... Do que? Princípio do que? O gênio fabricado? O gênio nato? Eu sei lá, entendeu? Vejo sobre o gênio algo diferente, não um gênio bitolado, não nos livros, entende? É o gênio que nasce sem saber nada e faz tudo para que os outros fiquem sabendo, entende? Porque o que sabe tudo e explica o que os outros sabem, deixa de ser gênio. Você é um gênio nato. Ah, o gênio nato. Então é o gênio analfabeto. Então isso é bom. Isso é bom porque é o gênio que nasce do nada. Então eu passo a acreditar em genialidade. Porque eu achei que genialidade já estava sendo um troço boçal. É um nome tão comum aí, que todo mundo se torna gênio, gênio, gênio. Então temos que inventar um outro nome. O Deus, o Deusão, quem sabe, seria um nome para o novo gênio, entende? Porque agora qualquer elemento que, sei lá, toma um café num período diferente se torna gênio, entende? Então todo mundo é gênio, então se torna um negócio meio, será meio vulgar, entende? Então agora o gênio nato eu acho uma boa ideia, então. Eu acho que eu sou algo, eu diria, uma espécie em extinção. Estou se extinguindo, entendeu? O negócio é se aproveitar os últimos momentos que restam ainda dessa nova geração, então. Pegando e falando contigo, pode falar. Sganzella, exatamente, entende?
Filmando com Jorge Ganzella, tá? E o gênio é uma raça em extinção ou não? Os gênios legítimos é uma raça em extinção, entende? Porque nós estamos numa época que todos lutam para ser alguma coisa, querendo ser e não sendo nada, cada vez voltando, entende? Regredindo, procurando o significado de gênio, chamando o gênio agora praticamente até um engraxado e passa a ser gênio. Então, os gênios estão extinguindo. Teríamos que achar agora um nome, quem sabe aí, batizar essa espécie com outro nome, que não seria mais gênio, entende? O gênio já era. Entende? Agora tem que ser uma coisa muito mais evoluída, porque os gênios realmente estão em extinção, entende? Quer dizer, os gênios são fabricados, então nada disso existe, entende? Existe realmente, eu diria, o sábio, o Deus. Isso é importante. O demais deixa de pertencer a este mundo para entrar no outro mundo insignificante dos que procuram ser sem ser. Eu acho que as minhas análises sobre o todo e sobre o nada Horror no Hotel Nacional. Cenário adequado para o novo filme que nasce sobre o próprio horror, marginalizando a programação oficial e instituindo o festival interessante que é, no caso, o próprio Festival de Terror, com Mojica Marins, Júlio Bressani, filmes de Fernando Campos, Rogério Ganzella e com a câmera de Jairo Ferreira. Sem esquecer Satã. Que nesta noite você pule e grite até cair de cansaço no meio do salão, recuperando as forças para começar tudo outra vez. Existe ou não o gênio? existe. Está o Eliseu Visconde Cavaleiro, Graça, da Escola de Belas Artes, para confirmar. Mas Existe não e existe. está aí. Mas está em extinção. Está em extinção. Uma raça assim de rebeldes da América. É mais ou menos. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E o Orson Welles, o que você acha do Orson Welles? É um gênio em extinção também. Ele mesmo confessa. É um gênio em extinção. Não foi chato. Já se foi. Então o que ficou, ficou. Dinossauro. Era o cérebro pequeno, mas... Vai explodir, entendeu? Os campos estão abertos, são contatos históricos. O caminho está aberto para Mojica Marins e para nós. Podemos dizer claramente que o cinema brasileiro está tão ruim que só pode melhorar, porque pior é impossível. Júlio, o que seria o horror? O Júlio é o cara que mais... O horror é isso aqui, o Hotel Nacional, ou Desaparece, estamos lutando contra o horror? Eu sei que o horror não está no horror. A gente usa o horror contra o horror. Eu digo de novo, o horror não está no horror. É por isso que eles são horrorosos e nós somos ótimos. É pra vomitar. Agonia, de Júlio Bressani, um filme de cosmogonia experimental. E agora, Sem Essa Aranha, de Rogério Ganzella, um filme alucinante. Rogério, fale sobre o gênio ou sobre o que você quiser. Em arte, o Brasil, em vez de andar, carangueja.
Temos o maior ritmo do mundo, samba, e nenhum sambista entre os atuais sambeiros. Tínhamos arquitetura, hoje nos impingem elementos vazados. No teatro, a palavra, Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, dá lugar ao palavrão. No campo específico do cinema, note que macumba para turista. Feitiço, baixo astral, constitui prato ou sapo para turista de estômago desonesto ou analfabeto. Se o libertinagem não resolve o problema de conquista de mercado do cinema brasileiro, se eles estão adormecidos e o cinema brasileiro está tão mal que só pode piorar, ainda bem, porque é só a partir de uma autocrítica que pode haver um boom mundial do nosso cinema. Eu estou bem acordado, vivo e de pé. E como diz o presidente Geisel no seu discurso presidencial, é preciso revalorizar o homem. Quanto a mim, eu sou o homem no cinema brasileiro e não estou só. Orson Welles não vem ao Brasil. Volta, talvez, 35 anos depois de rodar seu inacabado e insatisfeito It's All True, episódios de Carnaval de Jangadeiros. Volta Orson Welles, talvez, para fazer a reconstituição histórica de seu filme sobre as relações do samba com a Umbanda, mostrando nossa sociedade da época também a melhor forma de filmá-la. Graças à Cinemateca Brasileira conseguimos a prospecção dos melhores materiais que foram localizados nos últimos anos, que é exatamente sobre a vinda de Orson Welles nessa bad trip, desastrada volta e vinda ao Rio, que enquanto ele não vier aqui encontrar uma pessoa como, por exemplo, Eliseu Visconti, quem teria a ganhar com isso seria o Brasil, porque estaria aprendendo com os mestres da linguagem e da inovação de som e imagem, absoluto conhecedor de lentes como Orson Welles. Nossa juventude estaria aprendendo, desde o mais ínfimo aprendiz da sétima arte até o general Geisel. Agora está aqui o Eliseu Visconti para falar sobre os Monstros da Balu. Foi muito bem realizado, o melhor produto possível, tecnicamente, de 70. Alô, pessoal. Os Monstros Babalu passou ontem aqui em Brasília, de grande ovação, o Mujica esteve ao meu lado e... Reencontro de Rogério Sganzella com a Amélia Salles falando sobre companheirismo. É uma coisa fundamental. Não, o companheirismo é dialético. Inventou-se a dialética não pensando no companheirismo. No companheirismo... A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Briga pensando. Foi pela primeira vez. Pela primeira vez? Não sei O Júlio, chegou de Manite. Ah, é? Eu vi. Aqui. Eu acho que é bom para lembrar. O horror não está no horror. Esse aqui foi o adágio do Festival de Brasília. O horror não está no horror. Nós estamos aqui lutando. O ideal do cinema brasileiro, Mojica, o cinema brasileiro é uma tenda vazia, entendeu? É aquela tenda onde tudo parece não caber, mas cabe. Não, o horror não está no horror, entende? Mas acaba se tornando algo horroroso, que praticamente nós tínhamos que tirar esse negócio da gente e mandar pra fora, e que ninguém está se importando nisso, entende? Então, temos que deixar esse horror lá fora. Vamos lançar aí o Zé do Caixão, preferência nacional, produto de exportação. O horror... Arnaldo Jabor. Do cinema novo. Cineastas não se formam em escola de comunicação. Enquanto os abedistas ficam se perdendo em discussões inúteis, esquecem o principal problema do nosso curta-metragem, que é o cinema de criação, de invenção, e não o cinema de leitos mentais. O negócio é preparar uma cama de pregos. E com vocês, Dilma Lois. Olha, os concorrentes de 35mm aqui no Festival de Brasília ganharam passagem de avião da Fundação. Os de 16 ganharam passagem de ônibus. E eu perguntei a um rapaz de direção do festival, né, que critério é esse? Ivan Cardoso. Trouxe uma amostra, os amadores organizaram uma amostra de Super 8. E eu, tendo feito Nosferatu no Brasil e diversos outros filmes de Super 8 desde 71,
trouxe os filmes aqui e ninguém se lembrou de ir no meu quarto apanhar os filmes para projetar. E então, o Rei do Super 8 perdeu o seu... Pronto. Você, Jairo, está no mesmo caso, porque o Vampiro Sem Ataque também não foi lembrado, mas o trono não fica aqui em Brasília, né? Quer dizer, quando a gente voltar ao Rio, a São Paulo, a gente endireita tudo. Eliseu. Olha aí, pessoal, antes o horror nacional do que o terror internacional, né? E vampirismo. Mulheres aqui no Festival de Brasília, né, Jairo? Porque, como você sabe, as mulheres completaram o universo cinematográfico. Aqui só vieram os homens. Foi um festival machista. Bernardo Vorobov, do Museu da Imagem e do Som, ainda gosta do cinema novo, faz média com o pessoal do cinema experimental e preferiu não declarar nada a esta reportagem. Qual é, Bernardo? Almeida Salles não é memória nacional, mas justamente memória universal. O que você me fala sobre o gênio ou sobre o que você quiser falar? O gênio. Bom, evidente que eu realmente, você coloca uma questão que me provoca, que me preocupa, né? Porque eu sempre reconheci que o homem é feito de dons. Contato histórico. Contato histórico. Horror no Hotel Nacional. Para lutar contra o horror, só o horror mesmo. Estamos aqui com um dos mestres dessa qualidade de expressão, que é o Zé do Caixão. Falar de horror dentro do horror é um negócio mais ou menos incrível, não tem condições disso, entendeu? No bar do Hotel Nacional, Rudá de Andrade conta a Rogério Sganzella seu último encontro com Oswald de Andrade. Sorrir ou chorar, lembrar ou pensar. O fato é que realmente eu tive um conflito com meu pai. Aliás, eu tive 2 conflitos ou 3. Eu não tive mais na infância e tal. Mas tive 2 conflitos ou 3. Um foi quando ele quis me obrigar a pôr uma calça de casimira que me pinicava, que eu era pequeno. E ele achava que devia pôr aquela calça porque era elegante e eu tive um conflito. O segundo foi antes da morte dele, né? Em que teve uma briga dele com o meu irmão, o Nonê, Oswald de Andrade Filho, o pintor, né? E eu assistindo a briga tomei um partido. O partido foi o partido do meu irmão, que meu pai ameaçava. Meu irmão dizia na briga que ele ia denunciá-lo aos jornais. Né? Os jornais, eu escrevo, eu faço, eu te massacro. Então eu fiquei defensor dos oprimidos, né? E os 2 últimos meses, 3 últimos meses, antes da morte dele, eu me afastei. Só isso. Nós somos o extremo ocidente? Nós somos o último ocidente. Agora, se nos provocarem, nós passamos a ser o primeiro oriente. Você imagine o que significa de mutação ideológica nessas 2 perspectivas. No último ocidente, nós somos herdeiros da cultura grega, da cultura romana, da cultura francesa, da cultura escandinava, inglesa e tudo mais. E a Europa está totalmente superada. A Europa é um museu que nós passamos, viajamos, assimilamos que realmente o que eles fizeram foi uma coisa extraordinária. Mas eles não mais lideram este mundo fascinante que vem vindo aí, né? Com 100 milhões de chineses, 200 milhões de brasileiros. Né? Então, de nós é que virá a decisão.
Neville de Almeida, Julinho, Mojica, Ivan, espectadores, bastidores da Sociedade Experimental, estilhaços aglutinados e atomizados por Zé do Caixão. Zé do Caixão, o anormal. Zé do Caixão, o delirante. Zé do Caixão, o gênio. A seleção oficial estava tão ruim que tornou-se marginal, enquanto a mostra intitulada O Horror Nacional tornou-se oficial, entre aspas. Tal a repercussão que obteve entre as plateias jovens, que são as plateias mais interessantes. Os Monstros de Babalu, de Eliseu Visconti, um equivalente carioca de Orgia, ou O Homem que Deu Cria, de João Silvério Trevisan. Animalidade tropical total. Helena Inês, Wilza Carla, a velha Merchiori, o Japa Jimmy com Jacaré, personagem de A Margem do Candeias. Filme que iniciou em 67 o movimento experimental. O Rei do Quiabo, o Rei da Marmelada. E Telvina, minha filha? Joãozinho. Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. E me dê toda a roupa velha. A Umbanda é igual a Quimbanda. O bem é igual ao mal. Reverberações de um dos filmes mais perturbadores que já assisti, Sem Essa Aranha, de Rogério Sganzella. Um filme pesadelo, totalmente rodado numa favela. Um filme para dar pesadelos, um retrato do Brasil no início dos anos 70. Uma coisa importantíssima é saber até que ponto as suas relações com a cultura, com a preservação do cinema aqui no Brasil, elas se sentem realizadas ou não? Não, evidentemente que nós fomos pioneiros dessa reclamação. Não é mais nenhuma proclamação, é uma reclamação. Porque nós sentimos que todo o acervo brasileiro estava se perdendo, inclusive, por exemplo, todos os filmes da Expedição Rondon, né, que você falou hoje no Major Tomás Reis, se melou na Quinta da Boa Vista, naquele calor tropical do Rio de Janeiro. De maneira que consciência da necessidade de conservação, atitude contra o vandalismo e o extermínio, que é característica da posição governamental brasileira em relação aos bens a defender. Tudo isto nos levou, há 25 anos atrás, a criar a Cinemateca Brasileira com sede em São Paulo e tentarmos tudo para, de qualquer maneira, salvarmos o registro fílmico, que é mais importante mesmo.
Atenção, nós estamos gravando. Ouça isso aqui. Uma brincadeira. Rogério, você me fala na metafísica do bar. Vou tentar explicar. O homem nasceu no paraíso terrestre. A legenda bíblica do paraíso terrestre é fascinante. Embora não podemos prová-la, nós a aceitamos como uma hipótese que nos conforta. No paraíso, o tempo não corria. A duração bergsoniana que nos devora ao tempo prustiano, né? E o tempo de Baudelaire, le temps mange la vie, não existia no paraíso terrestre. O homem nasceu para viver na eternidade. Houve o pecado, foram expulsos do paraíso. Qual foi a sentença com que eles foram expulsos do paraíso? Comerás o pão com o suor do teu rosto. E então no paraíso havia o ócio. Após o paraíso começou o nec-ócio, que é o negócio, que é o não ócio. Falamos do homem, falamos da relação do homem com a humanidade, falamos de você e do nosso aprendizado. Você sabe, nada mais importante do que isso, Rogério. Quer dizer, e essa relação homem e outro homem e duplo, né? Essa é a coisa básica da vida. Você pode imaginar. O Gerard Nerval, que é um poeta que você gosta, disse uma vez: Je suis le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitânia, à la tour abolie. Agora, eu queria que você definisse a função ao aniversário do Mojica em Brasília, frente à Praça dos Três Poderes. Num diálogo meu com ele? É. Para mim, o exorcismo efetuado pelo Mojica significou aqui na capital federal, neste fim de julho, um aliviamento da tensão nacional em relação a todos os problemas políticos que nos preocupam. Por exemplo, Virgílio, para mim, a grande característica de Virgílio é ser o pai do Ocidente. Porque Enéas, na Eneida, Enéas é o primeiro personagem da literatura clássica que tem psicologia. São Miguel pode limpar a barra, presidente? Acho. O único santo da igreja com capacidade de exorcismo é São Miguel Arcanjo. Ele tem uma espada incrível. E por tradição e por tudo eu conheço a literatura, São Miguel Arcanjo, sabe? Ele que é o grande exorcizador. De maneira que eu acho que você, no campo do horror, não pode esquecer São Miguel Arcanjo. Tem que trazer São Miguel Arcanjo, porque inclusive ele ama horror, sabe? Ele participou de uma série de experiências incríveis. Agora, ele tem uma espada indefensa. Não, quem sabe tem alguma coisa em mim encarnada, eu não estou sabendo, posso ter um sucessor dele, não sei, hein? É uma questão de analisar. Uma espada desencarnada e indestrutível. No momento estou usando as minhas unhas. Quer dizer, a espada que nasce da própria carne, entende? Olha que coisa impressionante. Ele precisou tirar algo fora do corpo dele, esticar algo para exorcizar. Exatamente a espada de São Miguel Arcanjo. Então esse entendimento foi muito frutífero. Micael nos resolve, Micael nos encaminha, Micael nos conduz ao que há de melhor, porque tudo é uma coisa só e isso é tudo. De acordo, plenamente de acordo. Você quer que eu fale de Micael? Diga. Mas ele está dizendo uma coisa muito importante, né? É que tudo é importante, né? Tudo é importante. O drama é a relação sua, né, humana, em face do fato importante. Né? Você pode mesquinhá-lo,
você pode diminuí-lo, você pode escamoteá-lo, inclusive. Se você não tiver uma ótica suficiente para arrancar de um fato cotidiano comum E se fazer receber. toda a sua significação. Renato Consorte. Salles é O amigo da amizade. é o inteligente da inteligência, é o culto da cultura, é o tudo da tudeza. A continuidade da luminosidade, um projeto de Rogério Sganzella. A teoria dos dons é dar-se a si mesmo ou dar-se ou emprestar-se aos outros? Não. Aí seria um problema moral, não ontológico. Seria ética. Dar-se ou não dar-se. Quer dizer, aí é o problema do comportamento humano em relação ao outro. Mas eu estava falando nos dons, como formação do ser, ontologicamente falando. Né? Então, ao dom culturalis, que é o que você adquire pela cultura. Então, você melhora seus dons. E ao dom essenciais, são os dons, virtudes e as competências com as quais você nasceu. Eu estou me sentindo aqui como se estivesse no Pepsi, nos grandes dias, naquele bar orientalizado e visceral. Com a presença... Rogério, você fala do Pepsi, que realmente foi um acontecimento incrível na vida do país, não digo de São Paulo. Para lá você ia, né? Ainda no início da sua vida cinematográfica, né? Ainda indeciso sobre os caminhos a assumir, né? Mas certo sempre, desde a primeira peregrinação de dois jovens pelas ruas de São Paulo. É o seu manifesto cinematográfico, aquele filme. Trata-se de documentário, o primeiro filme de Rogério Sganzella, realizado em 67 em São Paulo, em 16 milímetros. Nietzsche. Nós estávamos falando sobre o gênio, né? O gênio. O gênio não é nem uma serena paciência. O gênio é uma serena paciência, se dizia antes, no passado. Nem a luta. A batalha foi vencida. E viva o horror generoso e poético. Boa. Estamos aí. Do Bione? Nunca. Um senador vital, né? O Salles, você aceitaria a candidatura? Eleição indireta? Não, jamais. Nunca me elegi, fui seduzido tantas vezes, em várias épocas, para ser deputado federal, estadual. Nunca aceitei, quanto mais agora que a eleição é indireta. O direito para deputado é direta, mas todo o sistema está comprometido. A diferença entre o senador biônico e o senador próprio? Não, eu acho que são idênticos, né? O senador biônico é um senador artificial, nascido artificialmente. Né? A palavra biônica vem da cibernética. Né? É um homem construído, um senador construído. Eu de Proveta também. Então os dois, é que nós estamos lançando agora, como nasceu o bebê de Proveta, esse nome de senador de Proveta não podia ser utilizado antes desse acontecimento lá na Estamos em uma reunião de família comemorando o horror dentro do próprio horror. E ao O horror nacional é uma realidade? Achei isso absolutamente extraordinário o que se promoveu aqui em relação ao horror nacional. Parece que a coisa que mais existe no cinema brasileiro realmente, né, é o horror. O horripilante. Depois dos tickets do Festival de Brasília, é horror. Depois dos tickets.
Não é possível mais. Repetitivo, né? Cansativo, insosso, não é? Para É preciso horrificar as pessoas, horrificar, para perturbá-las, para elas adquirirem a visão. Sem horror não há visão. Quanto mais horror, mais primor. Quanto mais horror, mais primor. Estou enforcado no microfone do horror. Não posso aguentar essa situação calamitosa. Sabe, Rogério, eu amo Brasília. O que me importa em Brasília são os espaços vazios de Brasília. Um prédio, aquele prédio, por exemplo, que você está vendo, eu atingiria em São Paulo em... Você pode colocar aqui? É mudo. Na parede lá. Esse fundo tá bom, né? Vou grudar aqui. É horror. Você sempre fez um cachorrinho, não quis, presidente? Ixi. Então faz a grazinha no cachorrinho. Pronto. Tá bom isso. É horror. Eu saí correndo aquela porra assim, né? Fui embora com força, só lá, aqui, não. Você vai se quiser, pois a mulher não te deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, pois a mulher não te deve obrigar a